Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação, esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Como eu tava com o Gui, falei, mãe, como eu tô com o Gui, eu vou ficar sentadinha ali. A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Nosso Jeito de Viver. Hoje a gente vai falar sobre essa situação do bebê reborn que levou até um ancião da congregação aí fazer um comentário. Eu vou deixar o comentário dele porque tem boas situações. Eu acho que ele precisava até falar porque é comum, né? A liderança ela tem que estar atenta a tudo que acontece, a se atualizar ao que acontece aí, principalmente na mídia, né? Essa situação toda aí no mundo, porque geralmente a comunidade, as pessoas que estão ali dentro, vai ali para ouvir, né? Vai para cultuar a Deus e para ouvir a sua liderança. Então ele tem que estar por dentro e avisar sobre os mais diversos problemas que acontecem. Veja essa situação. Ele vai falar do bebê reborn, que começou por uma brincadeira. Claro que é uma brincadeira de gente adulta, porque quando talvez era criança não tinha boneca. Essas são algumas desculpas, né? Claro que muitas crianças ainda hoje não têm condição de ter uma boneca de um padrão perfeito ali, porque são produtos caros, né? E às vezes chega ali a adolescência, vai chegando, vai deixando essas coisas para trás. E agora começa a ter de volta isso aí, mas o ser humano às vezes ele começa a exagerar um pouco nas coisas, né? Isso é comum. Parecia no começo que era brincadeira, alguns vídeos são irreais, né? Alguns vídeos são brincadeiras que estão fazendo aí, só que, pasmem, muita situação real está acontecendo até no mundo afora, né? E levando pessoas à loucura sobre essa situação aí desses bonecos, né? É uma situação que quando a gente vê acontecer, você fala assim, vai chegar até mim, ou não vai chegar na comunidade, não vai chegar até a minha casa, ou aqui na minha região, mas quando vê, irmão, tudo isso alastrou-se, né? Então, na congregação eu acho que deveria até outros falar sobre isso. Eu já falei em alguns vídeos aqui, o que poderia ser só uma coleção acaba passando, além disso, aí se tornando alguma coisa psicológica, né? E sendo isso uma blasfêmia contra a humanidade, sabendo as situações aí, as diferenças de classe social que chega a ser em outros países surpreendentemente absurdas, né? Pessoas na miséria, passando fome, bebês, e a pessoa chega a gastar quase 10 mil reais em todo o equipamento que compra para esses bebê reborns. Ali eu vi casas, situações com várias coisas dentro da casa, feito quarto, né? Tudo até para o bebê e gastando muito dinheiro. Então é uma situação que gera um desconforto muito grande se isso se alastrar ainda mais, né? Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo, alguns vídeos eu vou deixar aqui que tá rolando por aí. E aí a fala do ancião. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores pra mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já tava indo esquecer do principal, né, gente? A documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já estava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou e pesou ele também para conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Eu a medicação para ele eu acabei não gravando porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Meu Deus, senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação, esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Quando eu tava com o Gui, falei, mãe, como eu tô com o Gui, eu vou ficar sentadinha ali de boa enquanto você pega o lanche. Tava ela e minha tia. E aí tudo bem. Eu estou sentada, só que acontece, sentei, gente, em frente à escada rolante. Então, eu tava sentada, todo mundo que descia já dava de cara comigo e com o Gui. Até aí tudo bem. Tiveram algumas pessoas que pararam, perguntaram, nossa, que lindo. E aí eu falava, bebê reborn. A pessoa já queria ver, queria entender. Eu já entregava meu cartão da artista, já faço aquela divulgação que vocês sabem que eu gosto. E tudo bem. Só que aí, 2 senhoras passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente, elas passaram de novo. Eu falei, elas vão perguntar, eu vou só esperar. Volta, elas de novo, olha pra mim e fala, não me diga que isso é uma boneca.
Aí eu falei, na verdade, o nome é Bebê Reborn, né? São bonecas realistas, todo feito à mão, cabelo implantado fio-fio. E eu toda simpaticona, falando como funcionava. E ela simplesmente virou pra mim e falou, mas isso é coisa de gente certa? Aí eu, como assim coisa de gente certa? Não entendi. Isso é coisa de gente que tá bem? Você não tá precisando de ajuda psicológica, não? Falei, mas por que ajuda psicológica? Me explica. Falei, a senhora é psicóloga? A senhora tá me indicando um profissional? A senhora é psicóloga? Ai, mas nossa, uma adulta com uma boneca andando no shopping. Falei, qual o problema? Nossa, mas você tem filho de verdade? Você tá colocando toda a sua... Como foi que ela falou, gente? Você tá colocando todo o seu sonho em cima de uma boneca. Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde eu vou. Já veio colocando... Não, e eu virei pra ela e falei, senhora, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu sou colecionadora de bonecas. Eu sou uma adulta que gosto de bonecas. E eu saio com a minha boneca, porque com o meu bebê reborn, porque eu posso. Eu acho que eu posso, né? Não é proibido, não tá escrito em lugar nenhum aqui que é proibido. E eu acho que a senhora tá sendo muito evasiva, eu não gosto de ser mal educada. Mas me desculpa, a senhora tá pedindo. E ela virou pra mim e falou, isso é coisa de gente maluca. E saiu andando. Gente, as pessoas, elas estão chegando num patamar que não é possível de se acreditar. E eu nunca me imaginava passando por uma situação assim tão cara a cara e ainda de uma senhora. Sinceramente, não tá fácil ser colecionadora reborn. Mas é isso aí, veja esse vídeo, curta e compartilhe, deixa a sua inscrição aqui, olha lá a sua inscrição, se está ativado o sininho, deixa o seu comentário, o que você acha aí sobre isso, se os anciãos da congregação deviam fazer até talvez alguma circular para os anciãos ler e avisar sobre essa situação, dada a situação dos jovens, né, das mocidades, mas acredito que isso não possa acontecer assim com grande repercussão dentro da comunidade, eu acho muito difícil. Irmãos devem ter ouvido falar aí, e tá uma verdadeira febre, dos bebês reborn. Deve estar ouvindo falar, né? Os bebês reborn. Bebê não, porque é boneca, né? Reborn, irmão, significa renascido. E o que acontece? Há pessoas, irmão, pasme. Eu só acreditei porque é meu filho que falou e eu conheço a índole do meu filho. Meu filho estava trabalhando no hospital aqui, em Bebedouro, e uma senhora chegou lá, irmão, como é plano de saúde, e pediu e exigiu um pediatra. Estava cobertinho, ninguém sabia o que era, vamos fazer a ficha e tal. Falou o nome, falou, não, mas essa criança não está incluída aqui no sistema aqui do plano. Ela falou, não quero saber, eu quero pagar o pediatra. Chama o pediatra. Bom, vai pagar, chamou. Quando chamou, irmão, que ela entrou para dentro do consultório, pasme, que ela tirou a manta de cima da cabeça daquela criança, era uma boneca reborn. E ela queria que o médico, o especialista ali em pediatria, fizesse todas as medições e fizesse ali um atendimento. O doutor falou assim, a senhora pode pegar o dinheiro de volta, porque eu ainda tenho sanidade mental. Eu ainda não entrei em sanidade mental. Não estou louco ainda não. Devolveu o dinheiro para ela e ela quis ainda chamar a polícia porque estava negando o atendimento para esta boneca. Pasme! Estão querendo pegar até fila preferencial em mercado, em banco, com criancinha reborn. E tem umas lojas aí, irmãos, que eles estão fazendo o parto da boneca reborn. Você vai lá comprar a boneca, eles fazem o parto na hora. Tiram a boneca de dentro da placenta, cortam o cordão umbilical, dá o primeiro banho, veste. Irmão, é coisa de gente insana, coisa de gente louca. Agora os psiquiatras estão, irmão, todos já em alerta. A nossa sociedade está, irmão, caminhando à margem da loucura. E se não tomarmos cuidado, daqui um pouco tem alguém aqui, irmão, com um reborn na mão, dizendo que é seu filho ou seu neto. Tome cuidado. É uma ação maligna. É o diabo colocando essas bonecas na mão das mulheres para, irmão, trazer ali um afeto. Os irmãos sabem, vamos um pouquinho mais longe, que a idolatria é pecado. Uma boneca dessa é pecado, porque a pessoa quer tratar ela como gente. É pecado. Por isso que reborn significa renascido. Mas é renascido lá dos infernos, irmão, porque está afetando a mente, está afetando a sanidade da pessoa. Então, os irmãos e as irmãs, tomem cuidado com esses bichinhos aí, que tem cara de criança, mas não é criança. E cuidado para o diabo não colocar lá o dedinho dele e esse bichinho começar a falar daqui uns dias. Porque, irmão, Satanás não tem corpo, não.
Ele tá aí para tomar qualquer corpo. Ele toma bicho. O inimigo toma bicho, irmão. Para ele tomar uma boneca dessa, pô, custo. Eu já contei para os irmãos o que aconteceu na vida do meu filho quando ele era criança. Tome cuidado. Não compre. Não dê isso aí de presente para ninguém. E se alguém falar, eu estou sonhando, eu estou desejando um reborn, põe ele de joelho, expulsa o espírito dele antes que venha esse boneco aí, porque isso daí é uma ação maligna, está entrando em pessoas que têm uma dependência emocional, está entrando em pessoas que têm carência emocional, carência afetiva, pessoas que moram sozinhas, pessoas que não têm ninguém para dialogar, e estão pegando isso daí para tirar a atenção da pessoa para esse boneco. Tome cuidado, irmãos. Os especialistas estão pedindo para a população ficar atento. Onde já se viu as lojas fazer o nascimento das bonecas, tirar de uma placenta, cortar o cordão umbilical, dar o primeiro banho, vestir a primeira roupinha. Daqui uns dias está querendo até levar para o padre batizar, porque na nossa não vai entrar, né? Mas é perigoso daqui um pouco levar lá para o sacerdote. Joga uma água na cabeça da criança aí porque nasceu. Irmãos, é muito sério. A dependência emocional, ela gera morte. Tomemos cuidado. É um comentário, mas se quiser, receba também como conselho. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino, irmão. Porque os pais aí, claro, tem que estar já atento a isso, né? Ao que os adolescentes vai começar a querer fazer aí, porque aí a gente viu uma situação no vídeo aí, que eu vou pôr aqui, que é uma pessoa bem nova, né? Parece já assim, infelizmente, não sei, tem situações, claro, de casal que não pode ter filhos, né? Situações de casal que não consegue gerar, mas mesmo assim passa assim para ser uma situação complicada, né? Que alguns aí chegam a falar de uma idolatria. Mas é isso aí, irmãos, fica com o vídeo aí. Como foi o parto do meu bebezinho? Gente, vocês já tinham visto com barrigão, né? E aí eu fui lá pro hospital pra poder fazer o parto do meu bebê reborn de silicone. É um bebê reborn, tá, gente? De silicone. Isso é uma simulação, mas, gente, ficou tão real. Olha o bebê dentro do saco amniótico. Pra quem não sabe, tem bebezinho que nasce dentro desse saquinho, gente. E é muito legal esses partos. E olha que gracinha. Gente, meu bebê é lindo, sinceramente. Nossa, ele é muito perfeitinho. E olha que chorinho mais gostoso. Olha que coisinha mais linda, gente. Ele é muito perfeito. A médica fez um parto maravilhoso. Olha que gracinha. Vê se não parece um bebê? Vê se não parece que tava doida pra fazer esse parto, gente. Olha no colinho da médica, gente. Que coisinha mais bonitinha. Eu postei o vídeo completo, gente. Muito mais longo que esse lá no YouTube. O link tá na minha bio. E aqui foi eu conhecendo o meu pequenininho.